Meus irmãos, há certas festas, certas comemorações da igreja que têm duas datas diferentes. Uma, o calendário da missa tradicional, e outro calendário da missa chamada missa nova. Um exemplo é o dia de São João Vianney, o santo cura d'Ars, que é patrão dos párocos. Ele é celebrado hoje no mundo inteiro, dia 4 de agosto, e por isso, ele sendo o patrono dos párocos, e agora não só dos párocos, mas de todos os padres, hoje é o dia dos padres. No calendário tradicional, nós celebramos dia 8. Dia 8 cai no dia de semana e, como na igreja inteira se celebra São João Vianney hoje, nós vamos falar sobre este santo, ou melhor, nós vamos deixar que este santo nos fale. Então, eu vou passar a palavra para São João Vianney hoje. Imagine, esqueça a minha figura aqui. Todo mundo conhece como é que é a imagem de São João Vianney, procure imaginá-lo aqui. Eu vou falar sem a entonação dos franceses, porque ele era francês, mas o importante é o que é dito, e não como é dito, e nem por quem foi dito. É um santo que nos fala, e é um texto muito conhecido, mas é bom, sempre é bom a gente recordar. Então eu vou passar a palavra para São João Maria Vianney. Eu não vou interrompê-lo, não vou estragar aqui o catecismo dele, o catecismo do sacramento da ordem. Meus filhos, chegamos ao sacramento da ordem. É um sacramento que parece não dizer respeito a ninguém dentre vós, e que diz respeito a toda a gente. Esse sacramento eleva o homem até a Deus, que é o sacerdote. Um homem que ocupa o lugar de Deus. Um homem que é revestido de todos os poderes de Deus. Ide, diz nosso Senhor ao sacerdote, assim como meu Pai me enviou, assim eu vos envio. Todo poder me foi dado no céu e na terra, e depois instruí todas as nações. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos despreza, a mim despreza. Quando o padre perdoa os pecados, não diz Deus te perdoe, diz eu vos absolvo. Na consagração, ele não diz isto é o corpo de nosso Senhor, diz isto é o meu corpo. São Bernardo diz que tudo veio por Maria. Podemos dizer também que tudo nos veio pelo sacerdote. Sim, todas as venturas, todas as graças, todos os dons celestes. Se não tivéssemos o sacramento da ordem, não teríamos nosso Senhor. Quem foi que o pôs aí nesse tabernáculo? Foi o Padre. Quem foi que recebeu vossa alma a entrada na vida? O Padre. Quem alimenta para lhe dar a força de fazer a sua peregrinação? O Padre. Quem a prepara para comparecer perante Deus, lavando esta alma pela primeira vez no sangue de Jesus Cristo? O Padre, sempre o Padre. E se essa alma vier a morrer, quem a ressuscitará? Quem lhe restituirá a calma e a paz? Ainda o Padre. Não podeis lembrar de nenhum só benefício de Deus sem encontrardes ao lado desta lembrança a imagem do Padre. Ide-vos confessar à Santíssima Virgem ou a um anjo. Eles vos absolverão? Não. Dar-vos-ão o corpo e o sangue de nosso Senhor? Não. A Santíssima Virgem
não pode fazer descer seu divino Filho à hóstia. Tivesses aí 200 anjos, e eles não poderiam absolver-vos. Um padre, por mais simples que seja, pode dizer-vos, e de paz eu vos perdoo. Ó, como o padre é alguma coisa de grande. O padre só será bem compreendido no céu. Se o compreendêssemos na terra, morreríamos não de pavor, mas de amor. Os outros benefícios de Deus de nada nos serviriam sem o padre. De que serviria uma casa cheia de ouro, se não tivesses ninguém para vos abrir a porta? O padre tem as chaves dos tesouros celestes. É ele quem abre a porta. Ele é o econômico de Deus, o administrador de seus bens. Se não fosse o padre, a morte e a paixão de nosso Senhor de nada serviriam. Vede os povos selvagens, de que ele serviu que nosso Senhor morresse. Ai, eles não poderão ter parte nos benefícios da redenção, enquanto não tiverem padres para lhes fazerem a aplicação do seu sangue. O padre não é padre para si, não dá a si a absolvição, não administra a si os sacramentos. Ele não é para si, é para vós. Depois de Deus, o sacerdote é tudo. Deixar uma paróquia 20 anos sem padre, adorarão ali os animais. Se o senhor missionário e eu fôssemos embora, vós diriais, que fazer nesta igreja? Não há mais missa, nosso Senhor não está mais nela, tanto vale rezar em casa. Quando se quer destruir a religião, começa-se por atacar o padre, porque onde quer que não haja mais padre, não há mais sacrifício, e onde não há mais sacrifício, não há mais religião. Quando o sino vos chama à igreja, se vos perguntassem, onde ides? Poderias responder, vou alimentar minha alma. Se vos perguntassem, mostrando-vos o tabernáculo, o que é esta porta dourada? É a copa, é o guarda-comida de minha alma. Quem é que tem a chave dele? Quem faz as provisões? Quem apronta o festim? Quem serve a mesa? É o padre. E a comida é o precioso corpo de nosso Senhor. Oh, meu Deus, como nos amastes. Veja o poder do padre. A língua do padre, de um pedaço de pão, faz Deus. É mais que criar o mundo. Alguém dizia, Santa Filomena, obedece então ao curadar-se? Certo, ela bem pode obedecer, já que Deus lhe obedece. Se eu encontrasse um padre e um anjo, cumprimentaria o padre antes de cortejar o anjo. Este é amigo de Deus, mas o padre faz as vezes de Deus. Santa Teresa beijava o lugar por onde um padre havia passado. Quando vides um padre, deveis dizer, eis aquele que me tornou filho de Deus e me abriu o céu pelo santo batismo, aquele que me purificou depois do meu pecado, que dá comida à minha alma. À vista de um campanário podeis dizer, que há ali o corpo de nosso Senhor. E por que está ali? Porque um padre passou por ali e disse missa. Que alegria tinham os apóstolos depois da ressurreição de nosso Senhor, por verem o mestre que tanto haviam amado. O padre deve ter a mesma alegria quando nosso Senhor, que ele segura nas mãos, dá-se grande valor aos objetos que foram depositados na escudela da Santíssima Virgem e do Menino Jesus em Loreto. Mas os dedos do padre que tocaram a carne adorável de Jesus Cristo, que mergulharam no cálice onde esteve o seu sangue, no cibório onde esteve o seu corpo, não são porventura mais preciosos? O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando vides o padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está, portanto, a pregação de hoje, feita por São João Maria Vianney, cujo santo nós estamos celebrando hoje. Ninguém melhor do que ele para falar para nós nesse dia. E o que nós temos então que concluir disso tudo? Que nós devemos rezar pelos padres.
para que sejam realmente homens de Deus. Infelizmente, nem todos se comportam como tais. E que nós temos que fazer por eles, rezar por eles. E rezar pelas vocações sacerdotais. Esse mês de agosto, justamente por ser nele celebrado o dia de São João Vianney, é o mês das vocações. Vamos rezar pelas nossas vocações sacerdotais no mundo inteiro. Que São Paulo é a falta pátria. O cardeal tem reclamado, e muito. Há 305 paróquias sob a jurisdição dele. A cidade de São Paulo tem muito mais ainda. Então ele fala que de 305 paróquias, talvez haja uns 40 seminaristas, ou seja, se cada paróquia desse uma vocação, o seminário estaria cheio. E eu vejo, porque toda hora eu sou chamado para atender doentes em diversos hospitais de São Paulo. E às vezes o hospital é longe. Semana retrasada eu fui atender um doente em Taboão da Serra. E eu perguntei para a pessoa, espera um pouquinho, aí não tem igrejas? Aí ela falou, está bom, eu vou procurar. Depois de certo tempo, padre, procurei muitas igrejas, enquanto é um padre que possa ir lá no hospital. E a pessoa estava morrendo. Eu tive que ir lá em Taboão da Serra para atender, porque está faltando padre para atender. E aqui acontece que em vários hospitais, tem hospitais aqui que tem o médico me chama, né, a hospitalidade que me chama lá, me chamam, e porque às vezes, não, já telefonamos, já chamamos, não tem, nas igrejas próximas, já fomos, não encontramos, está faltando padre. E a responsabilidade é nossa, pedir ao dono da seara que mande operários para a sua mesa. O evangelho de hoje, eu não vou falar sobre o evangelho de hoje não, é só uma frase assim. Nosso Senhor diz assim, granjai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando for despedidos, sejais recebidos nos eternos tabernáculos. Ou seja, conquistarmos os pobres com as esmolas, para que quando chegar na porta do céu, eles nos recebam. Que o pobre é o próprio Jesus que se identifica com o pobre. O que eu penso dessas pessoas que eu vou atender? Eu estou granjeando amigos, eu não reclamo, porque às vezes eu estou de noite, chega de noite, vou descansar um pouquinho daqui a pouco, padre, está precisando de um padre para atender um doente que está na súditos aqui no hospital. Eu vou, porque eu quero granjear amigos. Quando chegar na porta do céu, se a coisa complicar, são meus amigos, vão me receber para ir lá. Nós estamos aqui no céu, porque esse padre nos deu unção, ele deu a bênção apostólica, deu a absolvição. Então, estou com porção de amigos lá. Dias atrás veio uma pessoa, agradeceu, o padre foi bom que o senhor veio, nosso senhor veio, depois a pessoa morreu. Mas estava esperando o senhor. Olha que eu já tinha ido no hospital naquele dia. Voltei lá, mais à tarde, mais à noite, justamente para isso. E só que eu estou dizendo isso, é para mostrar que nós precisamos de muitos padres. E aí tem que ver no padre, a pessoa de nosso Senhor. Aí São João Vianney dizia, quando eu vi São Padre pensar em nosso Senhor. E percebo na vida que isso acontece muitas vezes. Tem pessoas que tratam o padre assim, com uma certa desconfiança. Às vezes o espírito um pouco anticlerical que dominou do Ministério dos Ambientes, então o padre às vezes é considerado mais quase que um funcionário, apenas para administrar o sacramento. A sua orientação nem vale muito. Nós temos outros orientadores. O padre nem tanto é confiável. Dá a impressão isso muitas vezes, né? Mas quantas vezes passando pelas ruas, atendo as pessoas, uma ou outra que às vezes é anticlerical e que ofende, mas é muito raro, muito raro. Eu ando muito a pé aqui na cidade de São Paulo. Quanta gente vem tomar bênção, quanta vem agradecer, padre. Hoje vem uma pessoa, padre, que bom ter um padre, ver um padre de batina, hoje mesmo, ver um padre de batina, né? É um sinal. E até as crianças. Eu já contei aqui, mas vou recontar porque são coisas que
faz eu pensar um pouquinho, porque a responsabilidade do padre é muito grande. Se o padre representa um senhor, como diz o Godardás, depois de Deus ele é tudo, ele tem que ser santo. Isso não é coitado dele, como é o meu caso, coitado de mim, por isso que eu confio nas orações de todos. Mas eu vou relembrar aqui alguns fatos rápidos. Eu era padre novo ainda, um senhor de certa idade, beijou minha mão, eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, poucos anos de padre, e alguém estava do lado, disse assim, como pode, um senhor de 80 anos beijando a mão de uma criança? O que o senhor respondeu? Ele não é uma criança, ele tem 2000 anos. Ele não está beijando a mão do padre, está beijando o nosso Senhor. Andando lá por um bairro da cidade, uma criança, da cidade onde eu era padre, lá. Uma criança gritando, chamando Jesus, 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 Jesus. Eu pensei, nossa, Jesus deve estar por aqui. Eu olhei para trás, esse Jesus era eu. Eu era Jesus. Para aquela criança, não era a minha cara, não. A importância, né, da identificação do padre. Pouco tempo atrás, já contei isso aqui também, eu vou relembrar. Estava no metrô, vindo até de hospital, para atender um doente. Uma criança pequena, talvez uns 3, 4 anos, ou 4 anos, ou 4, 5, mais ou menos nessa faixa de idade. Mãe, eu estou vendo Deus. Aí a mãe olha para trás e diz assim, meu filho, não é Deus, é o servo de Deus. A mãe me rebaixou. A criança acho que via melhor, né? É Deus. Mas não é um caso isolado, não. Isso acontece sempre. Aqui na Praça João Mendes, perto do fórum. Uma criança, mãe, aquele dali que é Jesus, olha como é que liga logo a pessoa do padre, a pessoa de nosso Senhor, ao próprio Deus, como aquela outra menina, que na porta de um supermercado sentada, na hora que eu passei, falou assim, tchau Deus. Eu fiquei feliz da vida. Nunca recebi uma promoção tão grande. Mas que é o padre? É outro Jesus. E quem é Jesus Cristo? É Deus. É o dizia um santo padre, Deus terrenos, é o Deus da terra. Lembra, passei de seminaristas, estou debatindo lá em Curitiba, os nossos seminaristas aqui. Aí uma criança, mãe, olha a porção de Jesus ali, ó, porção de Jesus. Então, são as pessoas que olham com os olhos sobrenaturais, olhos até de criança, quando outros olham assim meio enviesado. Mas esses tais, a gente não pensa, né? Vamos pensar naqueles que olham com... E depois o seguinte, a gente tem que considerar que o padre é feito de carne e osso. Jesus Cristo escolheu os apóstolos, que negaram, que traíram. Isso acontece também. Infelizmente, então o que tem que fazer é rezar. Rezar pelas vocações, rezar pelos sacerdotes, rezar para que tenhamos muitos mais santos sacerdotes.